Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos textos que se baseiam nos escritos de John Nelson Darby, um nome conhecido, em certos círculos teológicos. E o tema é central, a obra de Jesus Cristo. Vamos focar em duas palavras que, aparecem bastante nesses materiais: suficiência e abrangência. Basicamente, o que faz a obra de Cristo ser considerada completa, sabe? Perfeita aos olhos de Deus. E até onde vão os efeitos dessa obra. A ideia é a gente entender melhor os pontos principais dessa doutrina. Tentar extrair o essencial mesmo. Preparados? Então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Vamos começar então pela tal da suficiência. Quando os textos dizem que a obra de Cristo é suficiente, o que eles querem dizer com isso na prática? Pelo que eu vi aqui, a ênfase é muito forte na ideia de algo tipo terminado, completo, que não precisa de mais nada, certo? Exatamente. Suficiência, nesse contexto, significa que a obra que Cristo realizou na cruz é vista como absolutamente perfeita e final. Os textos descrevem como um trabalho divino que ele completou aqui na terra, glorificando a Deus, fazendo tudo o que o Pai lhe pediu, e um ponto-chave é a descrição dele se oferecendo sem mácula. Imagina, um sacrifício perfeito, sem defeito algum, cujo valor é considerado infinito e eterno. É dessa qualidade, dessa coisa intrínseca que estamos falando. Entendi. Não é só, bom o suficiente, é perfeito no sentido mais absoluto. E quais as consequências diretas dessa perfeição toda? Se a obra é suficiente, o que isso muda na prática? Muda tudo, segundo essa perspectiva. Essa obra consumada se torna o fundamento para uma relação completamente nova com Deus, baseada na justiça. Não é só um evento histórico, sabe? É algo que estabelece uma nova realidade legal e espiritual. E a prova dessa perfeição, as fontes apontam para algo bem específico: a exaltação de Cristo à direita de Deus. A lógica aqui é que essa posição de honra suprema é o testemunho do próprio Deus de que, olha, o pecado foi tão completamente resolvido pela obra de Cristo que ele pôde ser elevado ao mais alto lugar. É tipo um selo divino de aprovação, sabe? Missão cumprida com perfeição. Faz sentido essa lógica. A prova não estaria aqui na terra, mas lá na posição de Cristo no céu. Interessante. Pois é. E tem mais um aspecto crucial dessa suficiência: o efeito é permanente. Uma única oferta, um único sacrifício, e o resultado é uma santificação vista como perpétua para quem crê. Tem até uma citação forte que diz assim: ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Isso reforça a ideia, Foi um ato único com um efeito que dura para sempre. Não é algo que precise ser repetido, nem que precise de, complementos humanos. A suficiência está na finalidade e na durabilidade eterna do que foi feito. Ok, então a suficiência tem a ver com essa qualidade impecável e o efeito definitivo da obra em si. Agora, vamos para outra palavra: abrangência. Se a obra é perfeita, até onde ela alcança? Pelo que entendi, não se trata só de perdão individual, Vai bem além disso. Toca até na natureza de Deus. Aqui a coisa começa a ficar bem ampla. Sim, a abrangência é vasta. O primeiro nível que os textos abordam é a própria glória de Deus. A ideia é que a obra de Cristo não só resolveu o problema do pecado humano, mas também satisfez perfeitamente todos os atributos de Deus que o pecado parecia desafiar. Pensa na justiça de Deus, que exige punição para o erro, na sua majestade que foi ofendida, na sua verdade que disse que o pecado levaria à morte e no seu amor que queria salvar. O pecado criou um aparente conflito entre esses atributos, entende? Essa ideia de um conflito interno nos atributos de Deus é interessante. Mas como a cruz resolveria isso? Quer dizer, se Deus é amor, por que simplesmente não perdoar e pronto? Não seria mais simples? Então, essa é uma questão central que as fontes abordam. A argumentação é que um perdão que ignorasse a justiça não seria amor de verdade no sentido divino. Seria mais como indiferença à gravidade do pecado e à santidade de Deus.
A cruz, então, é apresentada como o lugar genial onde Deus pôde ser totalmente justo, punindo o pecado como prometido, e, ao mesmo tempo, totalmente amoroso, providenciando Ele mesmo o substituto perfeito. A expressão usada é forte. Cristo foi feito pecado por nós. Ou seja, Ele tomou sobre si as consequências e o juízo que o pecado merecia, mesmo sendo inocente. Entende? Pesado isso. Ele assumindo o nosso lugar no juízo. A ciência que, assim, evoca tanto a execução física quanto um simbolismo de juízo, é vista como o ato que satisfez essa justiça divina. E tem mais um ponto nessa glorificação de Deus através da sua morte. Ele também teria destruído o poder da morte em si, um poder que as fontes ligam diretamente a Satanás. Então, a abrangência começa aí, vindicando o caráter de Deus e quebrando o poder do mal na sua raiz. Uau, é uma visão bem profunda da cruz mesmo. Vai muito além do perdão que a gente costuma pensar. E descendo um nível, como essa abrangência toda impacta diretamente a vida de quem crê? Qual a consequência prática disso tudo? Bom, para o crente, essa obra abrangente garante o que é chamado de redenção completa. Redenção aqui significa ser comprado de volta, libertado. E não é uma libertação parcial, mas o cumprimento total do plano de Deus para aquela pessoa. Isso leva, então, à justificação. É um termo meio técnico, mas a ideia é simples: ser declarado justo por Deus. Declarado justo, mesmo a gente não sendo perfeito. Exatamente. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque a justiça foi satisfeita por Cristo. Como diz a fonte, gratuitamente pela sua graça, através dessa redenção. O Evangelho, então, revela essa justiça de Deus em ação. E tem mais. Além disso, a obra de Cristo assegura, segundo essa visão, a vinda e a habitação do Espírito Santo na vida do crente. É o Espírito quem conecta a pessoa a Cristo de forma viva e concede o que eles chamam de vida eterna, não só como algo futuro, mas uma qualidade de vida divina já presente, sabe? Sim, sei. E tinha aquela expressão que você mencionou antes, sobre uma nova posição. Como era mesmo? Ah, sim. Esse é um ponto muito enfatizado. O crente é aceito no amado. O amado, claro, é Cristo. Significa que Deus não olha mais para a pessoa baseando-se nos seus próprios méritos ou deméritos, mas a vê através de Cristo como alguém unido a Ele. E aqui vem uma ideia poderosa. A salvação não para na cruz. O mesmo poder divino que ressuscitou Cristo e o exaltou nos céus atua no crente. A consequência disso, como os textos colocam de forma bem gráfica, é que os crentes são vistos como já tendo sido vivificados, ou seja, recebido vida, ressuscitados espiritualmente e até feitos assentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa de estar assentado nos lugares celestiais. Confesso que sempre soou um pouco abstrato para mim. O que isso quer dizer na prática, dentro dessa teologia? Porque, bom, não estamos fisicamente no céu, certo? Claro, claro. Não fisicamente. Mas o ponto é sobre status, posição e acesso. Significa que, por estar unido a Cristo, o crente já compartilha espiritualmente da posição vitoriosa e exaltada dele. Tem acesso direto a Deus, não precisa mais de intermediários terrenos, entende? E implica uma coherança, participar da glória futura de Cristo. A ideia central é que Cristo, através de sua obra, não só salvou os crentes do inferno, mas adquiriu para eles o mesmo lugar de aceitação e glória que ele mesmo ocupa como homem glorificado diante de Deus. É uma mudança radical de identidade e de posição. Realmente muda toda a perspectiva. Mas essa abrangência para aí na pessoa e na igreja ou vai mais longe ainda? Você falou de algo cósmico. Vai mais longe, sim. As fontes destacam que Deus constituiu Cristo como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. A igreja tem uma relação especial com ele, claro, mas a autoridade dele é universal. A obra de Cristo tem implicações para todo o cosmos. Tem uma passagem citada que fala que ele desceu até o pó da morte, o ponto mais baixo imaginável, e depois ascendeu acima de todos os céus,
para que pudesse encher todas as coisas. Encher todas as coisas. Isso. A interpretação dada é que essa ascensão e a posição atual de Cristo significam que sua presença e autoridade preenchem todo o universo. Nada está fora do seu domínio, mesmo que a gente ainda não veja isso plenamente manifesto, né? Para o crente, isso significaria viver no poder dessa redenção e encontrar a realidade de Cristo em toda parte, não só dentro da igreja. E se a gente conectar isso ao quadro maior? Sim. Qual seria esse quadro maior? Isso se liga ao que as fontes chamam de mistério de Deus, que é descrito como o plano final de Deus a ser realizado na plenitude dos tempos. E qual plano? O de reunir em um todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão sobre a terra. Ou seja, a obra de Cristo é o pilar central para uma futura unificação e harmonização de todo o universo sob a liderança dele. É uma visão, nossa, grandiosa. Definitivamente. A abrangência vai desde satisfazer a natureza de Deus, passando pela nova posição do crente, até um propósito cósmico final. É muita coisa para absorver. Com certeza. Agora, os materiais que a gente está vendo aqui também trazem alguns pontos que colocam essa perfeição toda em contraste com a nossa realidade humana, né? Como essa doutrina lida com a nossa fragilidade e a vida de fé no dia a dia. Exato. Esse contraste é fundamental para a gente pegar a mensagem. O primeiro ponto que salta aos olhos é a profunda necessidade humana que os textos descrevem. A suficiência de Cristo só brilha tão intensamente porque o pano de fundo é a total insuficiência humana. As fontes são bem diretas nisso. Descrevem o ser humano como inerentemente incapaz de se justificar diante de Deus por si mesmo. Usam expressões fortes como transgressor desde a madre, sugerindo que não é só uma questão de atos errados, mas uma condição de raiz, sabe? Outra passagem diz que o homem não tem poder nem para dirigir seus próprios passos. O pecado, nessa visão, cria uma barreira intransponível. Uma citação clássica afirma: as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. É um quadro de total incapacidade e separação mesmo. Ou seja, a perfeição da obra de Cristo não é só algo legal de ter, é uma necessidade absoluta. Porque, por nós mesmos, não haveria como chegar a Deus. Exatamente essa conclusão. Isso leva uma advertência muito séria encontrada nas fontes contra qualquer tentativa de misturar a obra de Cristo com esforços humanos para alcançar a justificação. Usam o exemplo da lei judaica, como a circuncisão. Tentar se justificar assim, segundo o texto, é anular Cristo. A pessoa, nesse caso, decaiu da graça. Decaiu da graça. Forte isso. É forte. Significa que abandonou o próprio fundamento do cristianismo, que é a salvação pela obra de Cristo, e voltou para um sistema de mérito próprio que ela é incapaz de cumprir. O texto chega a usar uma expressão chocante, chamando de absurdo horrível a ideia de que se a justificação não viesse exclusivamente de Cristo, ele acabaria sendo um ministro do pecado. Ministro do pecado? Como assim? Seria como se Cristo, de alguma forma, compactuasse com a falha humana, ou como se a obra dele não fosse suficiente e precisasse de ajuda, o que invalidaria tudo. A lógica é radical. Ou a obra de Cristo é tudo, ou não é nada. Ela não é só completa, ela é absolutamente necessária e exclusiva como base para a relação com Deus, dada essa condição humana que eles descrevem. Entendi. Esse contraste é bem marcado mesmo. Deixar clara a centralidade total da obra dele. Mas aí surgiu outra questão na minha cabeça. Se a obra é tão perfeita e a nossa posição é tão segura nos lugares celestiais, como isso se encaixa com as dificuldades, o sofrimento, as lutas que a gente enfrenta na vida real? Coisas que as próprias fontes mencionam que acontecem. Ótima pergunta, e esse é o segundo ponto adicional que emerge dos textos. A ideia de plenitude e triunfo mesmo dentro da experiência cristã terrena, com todas as suas dificuldades. A obra de Cristo nessa visão não promete uma vida sem problemas aqui, mas traz uma libertação interior real. Tem uma citação que diz: o Senhor redime a alma de toda angústia. Não é que a angústia externa vá sumir, mas a alma pode ser redimida.
dentro dela. A presença do Espírito Santo e o que chamam de fé que opera pelo amor são vistos como a manifestação prática dessa vida divina no meio das circunstâncias. E tem o exemplo de Paulo, né? Exatamente. As fontes usam a vida do apóstolo Paulo como um exemplo claro disso. Ele passou por naufrágios, prisões, perseguições, ansiedades, nossa, muita coisa. Mas mesmo assim, ele escreve agradecendo a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Como é possível triunfar no meio de tanta dificuldade? A explicação usa uma metáfora interessante. Compara a mensagem do Evangelho, o testemunho sobre Cristo, a um incenso aromático que era queimado nas procissões triunfais romanas. Era o doce sabor de Cristo para Deus. Ah, entendi a imagem. Então, o triunfo não estava nas circunstâncias externas de Paulo, que eram terríveis às vezes, mas no fato de que, através dele, mesmo sofrendo, o perfume de Cristo estava sendo espalhado e agradando a Deus. É isso. Exatamente isso. A interpretação é que a obra de Cristo já alcançou o seu objetivo principal aos olhos de Deus, a sua glória foi satisfeita. E o crente pode participar desse triunfo espiritualmente, ter essa alegria e paz interior, essa segurança da redenção, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. A redenção cumpre os planos de Deus e permite ao crente começar a desfrutar dessa realidade divina agora, mesmo em meio às lutas. Não é escapismo, sabe? É uma realidade espiritual mais profunda. Certo, certo. A suficiência se manifesta nessa segurança e nesse propósito interior, mesmo com os problemas externos. E, finalmente, o terceiro ponto que apareceu nos materiais conectava tudo isso à fé e prática, né? Se a obra é tão suficiente, qual a resposta que se espera? Alguém poderia pensar, bom, se está tudo feito por Cristo, então eu não preciso fazer mais nada. Posso relaxar. Essa é uma conclusão que as fontes combatem vigorosamente. A suficiência da obra de Cristo não leva à passividade, mas exige uma resposta. E essa resposta é a fé. Mas, atenção, não qualquer fé. Isso levanta a questão, o que é fé genuína? A fonte é muito clara ao citar, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Fé que opera pelo amor. O que isso significa na prática? Significa uma fé que não é só concordância mental, sabe? É uma confiança ativa que transforma a pessoa e se manifesta em ações concretas, motivadas pelo amor a Deus e ao próximo. Essa fé ativa é vista como a marca da vida divina, a evidência de que a pessoa realmente recebeu essa nova vida e tem paz com Deus. As fontes chegam a dizer que uma fé sem obras correspondentes é morta em si mesma. Então não é que as obras salvam. Não, de jeito nenhum. Atenção aqui. A ideia não é que as obras salvam ou contribuem para a salvação. Isso iria contra todo o princípio da suficiência de Cristo que a gente acabou de ver. A salvação é pela graça, através da fé, ponto final. Mas a argumentação é que a fé autêntica, a fé que realmente conecta a pessoa a Cristo, inevitavelmente produzirá uma mudança de vida, frutos visíveis. Por isso encontramos nos textos exortações bem práticas, para andar em integridade, fazer o que é reto, amar a bondade e andar humildemente com o teu Deus. A suficiência da obra de Cristo não é um convite ao relaxamento moral, de forma alguma, mas é um motor para uma vida transformada, uma vida cheia de gratidão e amor ativo. Entendi. Então, a suficiência da obra não anula a responsabilidade humana, mas a reorienta, digamos assim. A resposta não é tentar merecer a salvação, mas viver a salvação que já foi recebida, através de uma fé que se mostra ativa e amorosa. É isso. Exatamente, é uma dinâmica totalmente diferente, a motivação muda completamente. Bom, acho que fizemos um percurso e tanto hoje, hein? Exploramos essa perspectiva sobre a obra de Cristo, vendo sua perfeição intrínseca, a tal da suficiência, depois seu alcance impressionante, a abrangência que vai desde satisfazer a natureza de Deus e vencer a morte, até dar ao crente uma nova posição lá no céu e apontar para um futuro de unificação cósmica. E, por fim, vimos como tudo isso se conecta com a nossa necessidade como seres humanos e com a vida prática de fé no dia a dia.
Foi uma análise densa, sem dúvida, mas que tentou cobrir as várias camadas dessa visão apresentada nas fontes, né? É um sistema teológico bem interligado. E talvez, para deixar uma última semente de reflexão, a gente pode voltar àquela ideia de Cristo enchendo todas as coisas e sendo cabeça sobre tudo. Se a gente levar a sério essa afirmação que deriva da obra completa dele. Sim. Onde você quer chegar com isso? Bom, como seria se a compreensão dessa autoridade e presença universal de Cristo redefinisse não apenas a forma como a gente pensa sobre a vida espiritual, mas sobre todas as áreas da nossa existência? Trabalho, família, ciência, arte, política, tudo. Se ele de fato enche todas as coisas, o que isso significa para como enxergamos e interagimos com o mundo ao nosso redor? É algo que certamente vai além do devocional e convida a pensar numa cosmovisão mais integrada, talvez. Fica aí a provocação para continuar a refletir.